Olha, 2025 foi o ano do Flamengo. E não foi qualquer ano, não. Foi um domínio completo. O ponto alto de tudo isso, aquela vitória épica que garantiu o título do Campeonato Brasileiro. E é justamente sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Como esse ano mágico foi construído passo a passo. Para a nação rubro-negra, 2025 não é só mais um número no calendário. É um ano que com certeza entrou para a história. Já estão chamando por aí de o ano mágico, né? Mas o que exatamente fez essa temporada ser tão especial? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para ter uma noção do tamanho do feito, é só olhar a prateleira de troféus. O clube simplesmente repetiu a temporada lendária de 2019, conquistando a famosa Tríplice Coroa. Levou o Carioca, a Libertadores e, claro, o tão sonhado Brasileirão. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o contexto desse ano mágico. Depois, mergulha de cabeça na batalha decisiva pelo título. Aí vamos analisar o plano do técnico Felipe Luiz, ver os resultados em glória e, claro, em dinheiro, e fechar dando uma espiada no futuro do campeão. E é importante entender que a conquista do Brasileirão não aconteceu do nada, sabe? Ela foi, na verdade, o grande final, o clímax de uma temporada de sucesso que foi, uau, quase inacreditável. E tudo isso foi construído em cima de uma estratégia bem clara. E aqui está o ponto-chave da história. Nada foi por acaso. A diretoria e o técnico Felipe Luiz tomaram uma decisão estratégica lá no início. Depois de anos focando em outras competições, o Campeonato Brasileiro voltou a ser o objetivo número 1. Foi essa mudança de mentalidade que abriu o caminho para essa campanha tão dominante. E essa campanha toda nos leva para o grande momento. A partida que ia decidir o destino do campeonato. Um verdadeiro tudo ou nada para fechar a temporada com chave de ouro. O cenário era perfeito. Rodada 37, o último jogo em casa. Uma vitória contra o Ceará garantiu o troféu com uma rodada de antecedência. A tensão no ar era absurda, mas o time foi lá e entregou o resultado. 1-0, sofrido, mas que valeu o campeonato. E que palco para essa decisão. Olha esse número. 73.244 torcedores. O Maracanã pulsava, estava numa atmosfera simplesmente elétrica. Essa energia toda, essa paixão vinda da arquibancada, com certeza foi o combustível que empurrou o time para a vitória. Agora, vamos entrar na mente por trás dessa conquista, porque essa vitória não veio na sorte de jeito nenhum. Ela foi o resultado de um plano muito bem pensado e executado pelo técnico Felipe Luiz. E o fascinante aqui é a filosofia dele. Com a forte influência do seu mentor, Diego Simeone, o Felipe Luiz implementou uma cultura de treino que era inegociável. O que isso quer dizer? Intensidade máxima em tudo e uma atenção obsessiva aos detalhes. Foi essa mentalidade que forjou um time incansável. E o resultado disso a gente vê em campo. O Flamengo não só jogou, ele controlou o jogo do início ao fim. No apito final, esses 63% de posse de bola não são só um número, né? São a prova de quem ditou as regras da partida. Vamos detalhar esse plano em 3 fases. Primeiro, dominar o meio-campo para controlar o ritmo. Segundo, usar as laterais para pressionar e abrir a defesa do Ceará. E por último, depois de fazer o gol, uma mudança tática inteligente para o 4-2-3-1 para administrar a vantagem. Uma verdadeira aula. E todo esse plano, toda essa pressão, culminou num único momento. Um instante que definiu um campeonato inteiro. Foi uma jogada muito rápida, o reflexo perfeito da estratégia do time. Carrascal recebe a bola, tem aquela visão de jogo genial e lança uma bola precisa na área. E aí Samuel Lino aparece para dar o toque final e marcar o gol que valeu o 9º título brasileiro para o Flamengo. Com o título na mão, vamos ampliar um pouco o foco. Vamos ver o impacto gigantesco que essa conquista teve para a torcida, para as finanças do clube e, claro, para a história. E olha, nada resume melhor a emoção do que essa frase do atacante Pedro. Ele era um torcedor na arquibancada na conquista de 2009. E agora estava ali, vivendo o sonho de ser campeão dentro do campo. Isso mostra a conexão profunda que existe entre os jogadores e o clube. E o sucesso em campo se traduziu num sucesso financeiro absurdo. Para você ter uma ideia, só a conquista da Libertadores injetou mais de 215 milhões de reais nos cofres do clube. A isso, a gente soma a premiação pelo título do Brasileirão, que botou mais de 50 milhões de reais nessa conta. No total, a gente está falando de um faturamento impressionante de mais de 265 milhões de reais só em premiações. É um número que mostra o poder financeiro que o domínio dentro de campo pode gerar. E o que isso significa para a história? Bom,
Com este 9º título, o Flamengo se isola como o segundo maior campeão do Campeonato Brasileiro, consolidando de vez o seu lugar entre os gigantes do país. Mas a celebração mal acabou e novos desafios já estão no horizonte. Depois de tanta glória, o que o futuro reserva para o campeão? O foco agora vira para o cenário mundial. O time já se prepara para a Copa Intercontinental e o caminho é desafiador. Tem Cruz Azul, pode ter o Pyramids e quem sabe uma final contra o poderoso Paris Saint-Germain. E o clube não está pensando só no agora, não. Com as finanças em dia e uma gestão eficiente, já existem planos para garantir que esse sucesso seja sustentável, para manter o Flamengo competitivo por muitos e muitos anos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Depois de uma temporada de domínio absoluto, com uma base financeira sólida e uma mentalidade vencedora já instalada, a grande questão para o futebol sul-americano é quem pode parar o Flamengo. Fica aí a reflexão.